filosofia de tudo, para quem gosta de ler e também para quem está começando a ler, mas não sabe por onde começar e tal. Para quem está começando a se interessar por temas diversos também. E, particularmente, para quem está começando a se interessar por filosofia também. Então, tem diversas opções. Já fiz um programa, né? Vou fazer uma série, no caso, com isso aqui. Essas dicas de leitura. Eu já fiz um programa solto, avulso, não está em nenhuma playlist. Vou colocar esse como sendo o segundo da playlist e a partir daí vou fazer uma playlist também de dicas de leitura. Esse não poderia ficar de fora. Universo numa casca de nós, de Stephen Hawking. Bem, eu sempre, quando falo em filosofia, é impossível não tratar das diversas coisas. Né? É impossível não tratar da física, é impossível não tratar da metafísica de alguma forma, mesmo que você não trate diretamente, sabe? Mesmo que não seja direto, mas você toca no tema sem querer. E assim, a física ela tá presente em tudo. E a física é muito louca. E assim, esse livro, O Universo numa Casca de Nós, mostra de uma maneira bastante interessante, com ilustrações, várias ilustrações, é, a formação do universo, como é a questão discutida entre os físicos, os astrofísicos, sobre a textura e a curvatura do espaço-tempo, como se dá isso, como isso surgiu, né? Aí fala de Einstein também e tal, e conta uma breve história da teoria da relatividade, para poder depois chegar nos princípios de física atômica, né, da mecânica quântica, etc, etc. É um livro muito bacana para quem se interessa no assunto e é feito para o público em geral, leigo, que não é estudante de física, que não entende as fórmulas, a linguagem da física moderna, mas consegue entender o conceito perfeitamente com esse livro aqui. Outra dica é George Orwell. Para quem gosta de literatura, isso é um clássico. E para quem quer ser considerado assim, quer ser um bom leitor, é importante sempre ler os clássicos. É impossível ler todos os clássicos, mas sempre que possível, um bom clássico. Esse aqui é fascinante, 1984. É uma história, sabe, foi escrito nos anos 40, mas tratava de um futuro, no caso, que seria o ano de 1984, então passou. Mas trata de um futuro caótico, né? Onde há uma vigilância constante do chamado Big Brother, ou Grande Irmão, no caso em português, Grande Irmão, que fica monitorando os passos de todos os cidadãos desse lugar. E o mundo é dividido apenas em três polos e você vê senso e contrassenso, né? O tempo todo, sabe? Tese e antítese se confrontando de uma maneira assim visceral. É um livro muito interessante. Eu não vou dar spoiler, então leiam. Tem nas melhores livrarias. Para quem gosta de filosofia, um filósofo moderno, um dos grandes pensadores da nossa época, né, da época contemporânea, que é Zygmunt Bauman. Falecido em 1917, em 2017, né, faz 2 anos. Esse é um clássico de Bauman, né, que é Modernidade Líquida. Eu acho que o maior clássico dele, ou um dos maiores clássicos, com o Amor Líquido também, né?
Medo Líquido, Mal Líquido, Modernidade Líquida, é esse. Enfim, ele fala muito desse conceito de liquidez e ele fala de uma maneira também bastante acessível, bastante interessante, sabe? Esse conceito. Ele explica o conceito de liquidez da modernidade, como ele acontece. E, e é muito interessante. Dica de leitura para filósofos aí, viu? Estudantes de filosofia, filósofos de plantão, não podem deixar de ler. É um grande pensador. E para quem gosta de temas gerais, e também, no caso aqui, eu vou juntar duas coisas, né? Quem gosta de mitologia vai ler livros. Quem é especialista em mitologia vai ler muito mais. Mas é interessante ter esse também, que é um clássico, que é uma coleção, o livro da alguma coisa. Aí é o livro da mitologia. Esse é o livro da mitologia, mas tem outra, é da Globo Livros. É uma coletânea, né, que tem um livro da filosofia, da psicologia, da política, da ciência, da história e tal. E de vez em quando você encontra promoções dessa coleção, sabe? E é de capa dura, é muito bom, bem ilustrado, sabe? É muito interessante. Principalmente para quem está começando a se interessar nos temas. Às vezes você não sabe por onde começar, então você precisa de referências. Quem está começando a ler precisa de referências. Então eu acho interessante ter, vamos dizer assim, algo daquele tema que seja base, referência e que dali você desperte o interesse para as obras específicas. Que é o caso para quem gosta de filosofia, porque ali também tem o livro da filosofia, além desse, da mitologia, que é o caso de quem quer ler uma obra como a Metafísica. Bem, esse aqui você tem que ter cunhão, o peito. Enfim, você tem que ter. Tem que ser, assim, dizer, eu quero. Agora eu quero entender essa porra, sabe? Metafísica e a física da história. Isso aqui é uma coleção, na verdade. São obras completas, né? Porque Aristóteles, ele não. E o que sabemos de Aristóteles, isso aí acho que não é muito falado. O que sabemos de Aristóteles, muita coisa do que ele escreveu eram aulas que ele dava, porque ele dava aula caminhando no liceu, né? Que foi uma, mais ou menos, entre aspas, uma concorrente do seu mestre, que era a academia, onde Platão lecionava. E ele dava, o meio como ele ensinava era caminhando com os alunos e tal. E assim, muitos dos escritos aqui são aulas, né? E aí o que acontece? Na hora da tradução, tem certos elementos que são próprios daquele grupo, daquelas pessoas que estavam ali habituadas com o dia a dia. Então a tradução nem sempre ela é fiel à intenção de Aristóteles ao passar aquilo. Porque aquilo ali é um conteúdo de aula, então tem que ser traduzido para o público em geral, né? Que não está familiarizado com certos termos que ele usava para abreviar ideias. Porque os alunos já tinham estudado isso em aulas anteriores, então já sabia, você não precisava desdobrar aquela ideia. Então o tradutor ele tem que saber daquilo e desdobrar aquela ideia. Então esse livro aqui é de uma edição da Edipro. É uma tradução boa, pelo menos eu creio. Eu li Metafísica por essa obra aqui, por essa tradução aqui. Bem, me pareceu. Não tenho outra para comparar. Tenho que confiar na qualidade do papel. E no bom português, assim, porque como é minha área, né?
Então, a literatura é minha área, então eu tenho uma... Bem, a filosofia agora é minha área, eu estou estudando filosofia. E sempre fui apaixonado por filosofia, né? Mas, assim, eu venho das letras, né? E, e essa obra está muito bem escrita, então provavelmente esteja bem traduzida do original, e essas ideias estejam bem passadas. Pelo menos a ideia principal de Aristóteles, assim, ela me parece bem clara, não tão clara assim, nessa obra. Agora, é um livro que você tem livro um, livro 2, livro 3. Você não vai pegar esse livro e ler todo assim na sequência, não, se você vai estourar, cara. Por mim, tua cabeça vai fazer um puff, sabe? Primeiro começa a ler. Se você não está acostumado com isso, você primeiro começa a ler sobre Aristóteles, para depois entrar na obra de Aristóteles. Mas se você já é da área da filosofia, já pode começar metendo a cara. Meta a cara. Porque aqui não é leitura para amadores, não. Pois bem, são minhas dicas de hoje. Hoje o vídeo foi mais longo, porque teve mais dicas, né? Foram mais livros. E eu vou fazer essa série mais vezes também. Pegar, dar dicas e comentar um pouco sobre algumas obras. Filosofia de Tudo vai ter sempre novas playlists com novas ideias aí. E também estou aberto a sugestões. Pode mandar sugestões do que gostaria, que tema gostaria que eu falasse a respeito de filosofia. Ou trocar uma ideia, dar uma opinião, dizer... E trazer conteúdo também me ajuda, sabe? Eu acho que aqui o imperativo aqui é colaboração entre todos. Não quero ser uma pessoa que passa conteúdo apenas. Eu quero também trocar conteúdos, né? Com vocês, com você que está me assistindo. Se tiver algum conteúdo ou quiser comentar, colocar alguma opinião sobre determinado ponto, sobre o que eu falei, enfim, esteja à vontade. E me aguarde no próximo vídeo do Filosofia das Coisas. E a aula 9, mistério. A aula 9 está saindo. Mas essa aula 9 vai ser um pouco diferente das outras. Pois é, meu pessoal. É nóis. Um beijo. Falou.